Pessoal, novamente sejam bem-vindos. Hoje, dando continuidade à nossa aula, vou falar um pouquinho sobre processamento, sobre os dispositivos de processamento. O primeiro deles, né, está relacionado à placa-mãe. A placa-mãe, ela é uma placa que faz a gestão de todo o processamento do seu computador. Então, existe uma placa grande, normalmente ela é grande, onde todos os outros dispositivos que fazem com que o computador funcione são acoplados nessa placa. Então, o HD, o monitor, um pendrive, um mouse. Então, tudo recebe, as memórias, o processador, tudo vai ser conectado nessa placa e faz com que o computador funcione. Então, é a placa-mãe, a que manda em tudo aí, eu diria assim. Então, é a principal placa do computador, tá certo? Então, quando fala assim, ó, slot do processador, slot do processador é um localzinho, é como se fosse uma gaveta. É um local onde você vai chegar e vai encaixar o processador, certo? Esses slots aqui, onde estão marcados, selecionados aqui, ó, aqui eu vou destacar de vermelho, com essa elipse vermelha. Aqui nós podemos colocar placas de rede, placas de vídeo, podemos colocar, enfim, né, todos os quaisquer dispositivos que a gente necessita estabelecer uma conexão, né, com o teu computador. A CPU, né, dando continuidade nisso aqui, a gente tem a CPU, que é uma unidade central que faz todo o processamento do teu computador. Por que unidade central? Porque podem existir outros processadores no teu computador, certo? Então, ela é como se fosse um cérebro, é o nosso cérebro. Nosso cérebro não faz todos os processamentos? Exatamente, esta é a mesma ideia de uma CPU de um computador. Às vezes a gente confunde, chama aquela caixa grande lá, né, desses computadores desktop, né, que não são... Computadores desktop são os computadores que não são portáteis. Provavelmente o que vocês estão usando aí no laboratório. A gente chama essa caixa aí de CPU, mas ela não é CPU, isso aí é o gabinete. A CPU ela é só esse pequeno dispositivo que fica lá integrado à placa-mãe, certo? Então, ele tem um conjunto de dispositivos lá que faz todos os processamentos necessários para, a partir de determinadas entradas, para gerar saídas específicas para você, certo? Podem existir outros processadores, às vezes um processador integrado até a placa de vídeo, para você ter uma ideia. Então, ele exclusivamente para processar áudio e vídeo. Isso é muito utilizado em computadores gaming, né? Onde as pessoas utilizam para jogar esses jogos mais pesados, certo? Por exemplo, Need for Speed, FIFA, enfim. E aí, um outro dispositivo que também está relacionado ao processamento é a memória RAM. Memória, né? É curioso a gente falar que memória, como assim memória está relacionada ao processamento? Memória não é para guardar dados? Sim, memória é para guardar dados. Mas as memórias no computador, elas existem em classificações diferentes. Existem vários tipos de memória, certo? E uma memória que auxilia o processador é a memória RAM. Porque ela tem por característica o uso de tecnologias que torna essa memória um pouco mais, bem mais veloz do que outros tipos de memória. Vou falar isso para vocês depois. E aí, ela armazena dados, aqueles dados pontuais que serão utilizados pelo processador. Por exemplo, quando você abre um editor de texto como o Microsoft Word, ou como você abre um Paintbrush, ou quando você abre um navegador na internet, quem é que tem essa informação, né? Quem é que tem esse conjunto de dados que diz que aquele navegador está aberto? É a memória RAM. Eu falei assim, mas o HD, por exemplo, não é um papel de memória? É, só que ele é bem mais lento. Se fosse gravar isso só no HD, o processamento dos programas ficaria muito mais lentos. Então,
Essa memória RAM ela tem como característica auxiliar, né, guardar dados para serem utilizados prontamente pelo processador. Por isso ela é memória volátil. O que isso quer dizer? Quer dizer que se você desligar o computador, ela vai acabar. Ou seja, todos os dados que estão naquela memória vão ser perdidos. Experimenta, por exemplo, salvar um arquivo, ou não, desculpa, não salvar um arquivo e desligar o computador, ou dar uma queda de energia. O que vai acontecer? Isso vai fechar, porque isso está armazenado na memória RAM. Certo? Então, ela é caracterizada como memória temporária, porque ela existe enquanto teu computador está ligado. Existe alimentação de energia. Tá certo? Por hoje é só. Um abraço e até a próxima.